primeira fase que o gestor de tráfego passa, ele é um gestor sempre inicialmente, no início de carreira, um gestor operacional. O que é um gestor operacional? É aquela pessoa que aprende a clicar nos botões. Então, quando você começa aí a sua carreira, o que é comum? Qual a sua grande dificuldade inicial? Qual a sua grande dúvida inicial? É onde é que eu clico, né? Eu clico aqui, eu clico ali, eu clico acolá. Se eu clicar aqui, o que acontece? Então, quando você começa a sua carreira na gestão de tráfego, você é um gestor operacional. Então, você apenas vai clicando nos seus botões. E é plenamente normal, todo mundo começa sendo um gestor operacional. Só que você começa também sendo uma pessoa operacional no seu negócio. E aqui já entram os pontos que eu acrescentei da definição da Rejane. Ela falava em termos de ferramentas. E eu pensei, por que não acrescentar isso para a parte do negócio? Então, quando você começa, você é apenas aquela pessoa que clica nos botões. Mas na parte do negócio, você também é operacional. E o que significa? Quando você começa, você prospecta qualquer tipo de cliente. Tudo que vier na rede é peixe, né? Você também se prepara muito pouco ou se prepara mal para a reunião com o cliente quando você está começando, o que é também plenamente normal, porque afinal de contas, você nunca passou por uma reunião, logo você tem um pouco de dificuldade em se preparar para uma reunião. Você não sabe muito bem o que vai acontecer ali. Você se lembra da primeira reunião de vocês? Eu lembro da primeira reunião que eu fiz. Nossa, eu estava nervosíssimo. Eu lembro que na noite anterior eu mal consegui dormir de tão nervoso que eu estava na primeira reunião que eu fiz com o meu primeiro cliente. Até porque, assim, a gente está falando de 2012. Imagina, tipo, não tinha nenhum vídeo na internet falando sobre reunião de gestão, não tinha, sei lá, eu não sabia nem o que o cliente ia perguntar, eu não tinha com quem falar sobre, olha, o que um cliente aí de gestão de tráfego vai perguntar. Então eu lembro que eu estava nervosíssimo e na própria reunião eu continuava nervoso. Então o negócio não parou. Então é normal quando você começa que você não se prepare muito para a reunião com o cliente. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, já fica um conselho para quem está começando na carreira ou se acha um gestor operacional ou tático. É o seguinte, grande parte da reunião você ganha antes de começar a reunião e durante a reunião. As pessoas acham que o segredo de um bom fechamento, de você fechar muitos clientes, é o último momento. Aquele momento em que você apresenta a proposta. Mas não é. O momento que você ganha a reunião é antes dela começar e durante a reunião. É aquele momento que você ganha a reunião. Por quê? Antes de começar, é quando você se prepara pesquisando sobre o negócio do cliente, pesquisando sobre os concorrentes do cliente e imaginando como vai acontecer a reunião. Isso parece meio bobo, mas é muito interessante você fazer, que é o seguinte, nós geralmente quando vamos para a reunião, nós pensamos nas perguntas que vamos fazer, nós pensamos como é que ela vai ser conduzida, só que muitas vezes nós só pensamos numa situação específica, nós achamos que aquela pergunta vai gerar aquela resposta, mas nós não pensamos que aquela minha pergunta pode gerar 3, 4 tipos de respostas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês, tá? E eu quero compartilhar, eu quero ouvir de vocês essa resposta, que é, quando vocês falam para o cliente que os anúncios vai ajudar eles a venderem mais, o que vocês esperam que o cliente responda? Nossa, que legal, vocês esperam que eles fiquem entusiasmados, né? Só que há muitos clientes, olha que louco, há muitos clientes que você falar que você vai gerar mais vendas se torna uma objeção na venda do serviço. Como assim, Luciano? Há muitos clientes que têm medo de que você faça anúncios e de que você gere muitos pedidos para ele e ele não dê conta. Tem alguns clientes que você fala que você vai trazer mais vendas e o cliente acha que ele vai perder a qualidade do serviço dele se ele tiver muitos clientes. Então, olha que louco. Então, às vezes, você prepara a sua reunião achando de que, nossa, eu vou aumentar as suas vendas e a única resposta possível do cliente é que legal, estou pronto para fechar com você. Só que, na verdade, existem várias respostas possíveis para a pergunta que você vai fazer. Então, às vezes, você vai preparado só para ter um tipo de resposta.
Quando, na verdade, o gestor mais experiente, ele pensa na pergunta, mas ele já sabe que existem várias respostas possíveis e com isso ele já leva isso preparado para a reunião. Tá? Então já fica um ponto. Outra coisa que eu vejo no gestor operacional. Ele não faz follow-up. Quem é que aqui faz follow-up? Coloca aí, eu, e quem não faz? Coloca aí, eu não faço follow-up. O gestor operacional, qual é o foco dele? E se ele já faz isso, ele já está um passo à frente, tá? Porque tem gente que nem faz isso. Mas o gestor operacional, ele manda mensagem, e acaba aí o trabalho dele de prospecção. Se a pessoa responde, vamos continuar. Se a pessoa não responde, não vamos continuar. Então, o gestor operacional, ele se foca nessa parte aí, de fazer mensagem. Tá? Eu faço. Tem alguém que não faz? Ou é o mundo perfeito do Bob aqui? Nem sempre. Ó. Então, o gestor operacional, ele se foca muito em mandar o primeiro contato, mas ele não faz follow-up. Outra coisa, o gestor operacional, ele só entra em contato com uma fonte de prospecção. Ele fica ali ou só Instagram, ou só Messenger, ou só e-mail, ou só ligação. Tá? Ok? Então, e última coisa, o gestor, operacional, ele não sabe os seus números. E, turma, é uma coisa que eu reforço sempre. Vocês têm que saber os números do negócio de vocês. Ok? Vocês têm que saber os números dos negócios do negócio de vocês. Então, os números, anotem aí no papel e caneta, já sabem, aula com o tio do Eds Class tem que ter papel e caneta, que é o seguinte, quais são os números que eu preciso saber do meu negócio de gestor, Luciano? Esses são os números. Quantos clientes eu prospectei por dia, e consequentemente eu fico sabendo quantos clientes eu prospectei por mês, né? Então, todo dia você vai lá, mandei X mensagens, coloca ali, dia 29 de setembro, mandei 12 mensagens. Né? Amanhã, dia 30, mandei 7 mensagens. E você vai anotando isso. Eu já vou explicar o porquê. E aí você vai, dessas 12, segunda métrica que você precisa saber. Né? Quantas reuniões eu consegui com a minha prospecção diária? Então, hoje, dia 29, ou dia 28, foi ontem, eu consegui uma reunião. Hoje eu consegui 3 reuniões. Então, você vai anotando todos esses números de reuniões. E, diariamente, quantos fechamentos de novos clientes eu fiz. Esses são 3 números fundamentais. Luciano, são só esses? Não. Outros números que você precisa saber. Quanto o seu negócio faturou, ou seja, eu sou um gestor de tráfego. Quanto o meu serviço está rendendo por mês? É um número que vocês precisam saber. Segundo número, quais são as despesas do meu negócio? Luciano, eu coloco isso, coloco aquilo, coloca no geral. Quanto é que eu pago de internet para o meu negócio? Se eu comprei um computador, quanto é que me custou esse computador? Tal. Isso numa planilha simples de Excel, tá, pessoal? Não precisa ser nada extremamente complexo. Eu lembro quando eu comecei como gestor, eu fazia a minha gestão financeira da minha própria casa numa planilha de Excel bem simples. Tá? Eu colocava quanto gastei de supermercado, quanto gastei de não sei do quê. Então, eu comecei assim. Isso é para vocês terem uma noção dos números. Tá? Beleza. Eu sei quanto eu tenho de despesas, quanto eu paguei de impostos, quanto eu faturei. Esses são os números que vocês precisam saber do negócio de vocês. Tá? Ok? Boa. Algumas notas aqui sobre o gestor operacional. Primeiro, todo mundo começa assim. Tá? Então saibam que hoje as histórias que vocês escutam de outros gestores que aceleraram, que foram bem-sucedidos, em algum momento eles começaram assim. E o problema não é começar assim. O problema é permanecer assim. Então, quanto mais... Isso aqui, se nós tivéssemos que traçar uma linha, né? Aqui... Deixa eu ver. Se tivéssemos que traçar uma linha, né? Quanto mais para perto do estratégico, mais você ganha, mais você cresce. Quanto mais longe dele, menos você ganha. Então, é normal você começar assim. O problema é você permanecer assim.